Quando o universo decidir mudar as regras, não vai ser daqui a 1000 anos. Pode ser agora. Enquanto você respira, não vai haver explosão no céu, nem tempo para entender o que aconteceu. Tudo simplesmente deixa de funcionar. Seus átomos, sua tecnologia, o próprio tempo, e o mais incômodo é saber que a própria ciência admite que 95% do que existe é invisível e está empurrando a nossa galáxia para um destino que ninguém consegue ver por completo. Ao longo deste vídeo você vai descobrir por que a maior parte do universo é invisível, o que está arrastando a Via Láctea para fora do mapa. Por que talvez exista uma espécie de floresta negra cósmica em que civilizações inteiras se escondem e como buracos negros, explosões de raios gama, energia escura e cenários como o falso vácuo podem apagar a normalidade sem pedir licença. Não é ficção, são hipóteses reais da astrofísica moderna, discutidas em observatórios e artigos científicos. E quanto mais você entende, mais difícil fica acreditar que o universo é um lugar estável e seguro. Até aqui, isso pode parecer distante, quase abstrato. Mas o problema começa quando esse desequilíbrio entra na sua rotina, no seu corpo, na forma como você olha para o céu. Quando você olha para o céu à noite, tudo o que enxerga representa apenas uma fração mínima da realidade. Estrelas, planetas, galáxias, poeira cósmica. Tudo isso soma menos de 5% do universo. O restante é matéria escura e energia escura, forças invisíveis que dominam o espaço profundo e controlam como o cosmos funciona. É como tentar entender um filme inteiro olhando apenas para os créditos finais. A matéria escura age como um esqueleto invisível do universo. Sem ela, galáxias girariam rápido demais e se despedaçariam como vidro. Algo está segurando tudo no lugar, mas esse algo não emite luz, não reflete energia e não responde aos instrumentos tradicionais. Mesmo assim, está em toda parte. Agora vem a parte prática. Trilhões de partículas de matéria escura atravessam seu corpo a cada segundo. Elas atravessam a Terra, os oceanos, os prédios, o seu coração, como se nada estivesse ali. Enquanto você vive a sua rotina, o lado sombrio do universo atravessa você em silêncio. Mas isso ainda não é a parte mais estranha. A energia escura é ainda mais perturbadora. Ela é responsável pela expansão acelerada do universo. O espaço não está apenas se expandindo, ele está acelerando. É como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo esticado por dentro, cada vez mais rápido. Os cientistas usam esse nome porque não sabem chamar de outra coisa. E aqui vem a consequência que quase ninguém considera. Essa força invisível define o destino final de tudo. Se a energia escura mudar de comportamento, mesmo que levemente, galáxias deixam de se formar, estruturas se desfazem, e o universo caminha para um final completamente diferente. Em alguns cenários, tudo esfria lentamente até restar só escuridão e silêncio. Em outros, o espaço se estica tanto que chega a rasgar átomos. Não é exagero dramático, é matemática. E por enquanto, nós só estamos medindo o efeito dessa força, não o que ela é de verdade. Agora imagine descobrir que você sente que está parado, mas a sua cidade inteira está deslizando lentamente para fora do mapa. Ruas, prédios, tudo seguindo na mesma direção. É isso que acontece em escala cósmica. A Via Láctea, o nosso pequeno grupo de galáxias e milhares de outras estruturas estão sendo puxadas na mesma direção. Esse movimento é real, medido, registrado. Astrônomos chamam isso de grande atrator, um nome quase inofensivo para algo que ninguém consegue observar diretamente. Estamos sendo puxados a mais de 600 km por segundo. Não é simbólico, não é teórico, é movimento físico. A região para onde estamos indo está parcialmente escondida por poeira cósmica e estrelas, numa área chamada zona de evitação. É como saber que existe algo enorme atrás de uma cortina espessa e não conseguir afastar. Lá você não enxerga o centro, mas sente a correnteza, como um barco levado por uma maré que nasce fora do mapa. Você sabe que está indo para algum lugar, mas não sabe quem desenhou o rio, ou o que existe na queda d'água. Até aqui,
Isso parece apenas curioso, mas agora vem a parte realmente perigosa. Se essa correnteza estiver ligada a estruturas além do universo observável, então forças externas podem estar mexendo no nosso destino sem que a gente sequer consiga enxergar de onde vem. É como navegar em direção a algo que está literalmente além do nosso horizonte. Quando os radiotelescópios começaram a escutar o céu, a expectativa era simples. Se a vida inteligente fosse comum, o universo deveria estar cheio de ruído, transmissões, padrões, sinais artificiais. Mas o que encontramos foi o oposto, um silêncio quase absoluto. E isso não é poesia, é estatisticamente estranho. Bilhões de estrelas, bilhões de planetas, milhões de mundos potencialmente habitáveis. Mesmo assim, nenhuma mensagem clara. O paradoxo de Fermi nasce exatamente desse choque. Se a vida inteligente é provável, por que o cosmos parece um deserto mudo? A maioria das pessoas pensa que silêncio é ausência, mas, em um lugar onde deveria haver vida, silêncio não é paz. Silêncio pode ser estratégia. A hipótese da Floresta Negra leva isso ao extremo. Cada civilização avançada age como um caçador escondido. Ninguém sabe quem está lá fora. Ninguém conhece as intenções dos outros. Então todos escolhem a mesma tática: ficar quietos, apagar a fogueira, não chamar atenção. Emitir um sinal, nesse cenário, é o equivalente cósmico de gritar: eu estou aqui em uma mata cheia de predadores. E o detalhe incômodo é que a humanidade já começou a fazer exatamente isso. Nossas ondas de rádio, transmissões de TV, luzes das cidades e sinais de satélite já marcaram nossa posição no mapa cósmico. A pergunta deixa de ser: será que existe alguém lá fora? E passa a ser: será que alguém já percebeu onde estamos? Existe uma explicação ainda mais fria para o silêncio do universo. O grande filtro. Imagine uma estrada onde todas as marcas de pneu param abruptamente no meio do caminho. Nenhuma chega ao final. Isso é o grande filtro. A ideia de que existe um ponto inevitável em que toda a civilização tecnológica falha e desaparece. Pode ser uma guerra, um colapso ambiental, um erro de inteligência artificial ou algo que vem de fora, do próprio espaço profundo. Esse filtro pode ser algo que nós já atravessamos, ou algo que ainda está na nossa frente. Alguns candidatos para esse filtro não vêm de dentro, mas de fora. Explosões de raios gama são os eventos mais energéticos já registrados no universo. Em poucos segundos, liberam mais energia do que o Sol vai produzir durante toda a sua existência. Se um desses feixes atingisse a Terra, a atmosfera começaria a se desfazer. Satélites cairiam, redes elétricas entrariam em colapso. Isso não apagaria o planeta, apagaria a normalidade. O dia seguinte simplesmente não existiria. Não há aviso, não há defesa. Quando a luz de uma explosão dessas chega até nós, o evento já terminou há muito tempo. Alguns cientistas suspeitam que extinções em massa no passado possam ter sido causadas por eventos assim, sem crateras óbvias, sem estilhaços, sem assinatura clara, apenas uma mudança brusca no ambiente e silêncio depois. E tudo isso ainda é pouco, perto dos lugares onde a própria realidade começa a falhar. Quando estrelas gigantes morrem, elas não apenas explodem. Em muitos casos, elas colapsam. A matéria cai sobre si mesma, o espaço se curva, o tempo desacelera. Nasce um buraco negro. Não é um simples aspirador cósmico. É algo mais perturbador. Um lugar onde as regras familiares da física começam a entrar em conflito. Um ponto em que nossas melhores teorias discordam sobre o que acontece com a própria informação do universo. Tudo que cruza o horizonte de eventos desaparece para sempre do nosso ponto de vista. Luz, matéria, história. Surge então o paradoxo da informação. A mecânica quântica diz que a informação nunca deveria ser destruída. A relatividade geral sugere que tudo é esmagado em uma singularidade. Quando essas duas ideias se encontram, nasce um problema ainda sem solução definitiva. Se a informação some, é porque algo fundamental está errado. Se não some, está escondida de um jeito que ainda não sabemos acessar. É como queimar uma biblioteca inteira e ter certeza de que cada frase ainda existe em algum lugar, sem saber onde procurar. Buracos negros não apenas destroem objetos, eles podem apagar capítulos inteiros da história do universo. No centro da nossa galáxia, existe um buraco negro supermassivo. Ele está quieto agora, mas já esteve ativo, e pode voltar a ficar.
Se isso acontecer, regiões inteiras ao redor podem ser alteradas sem qualquer aviso. Não é uma ameaça imediata para a Terra, mas é uma lembrança constante de que vivemos em um cosmos que guarda trituradores de realidade no coração das grandes galáxias. E essas não são as únicas ameaças extremas. Estrelas de nêutrons são restos de explosões estelares, tão densas que uma simples colher de chá de seu material pesaria mais do que uma montanha na Terra. Algumas se tornam magnetars, com campos magnéticos tão intensos que podem ser trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. Se você se aproximasse demais, as forças magnéticas seriam capazes de distorcer até as ligações entre os átomos do seu corpo. Aproximar-se não causaria uma explosão cinematográfica, causaria a desintegração silenciosa da própria estrutura da matéria. Imagina olhar para o céu e, em vez de ver mais e mais galáxias, encontrar um vazio crescente, até que praticamente nada reste visível. Um dos cenários mais aceitos hoje para o futuro do cosmos é o chamado Big Freeze, o grande congelamento. A energia escura continua empurrando o espaço para se expandir cada vez mais, afastando as galáxias umas das outras. Com o passar de trilhões de anos, as estrelas vão se apagar, os buracos negros vão evaporar lentamente, e a temperatura média do universo vai se aproximar de um zero quase absoluto. Não há explosão dramática, não há fogos de artifício, só um escurecer contínuo, até restar um mar frio e silencioso. Mas isso ainda não é a parte mais agressiva das possibilidades. Em alguns modelos cosmológicos, se a energia escura for de um tipo mais extremo, o universo não apenas se expande, ele acelera essa expansão a ponto de rasgar tudo. Esse cenário é conhecido como Big Rip, o Grande Rasgo. Primeiro, galáxias se separam. Depois, sistemas solares são desmontados. Planetas são arrancados de suas órbitas. Em um futuro ainda mais distante, até átomos podem ser destruídos pela própria expansão do espaço. É como se o tecido do cosmos fosse sendo esticado até o limite, como um elástico velho que acaba se partindo. Existe ainda um cenário mais absoluto, e ele é um dos que mais incomodam quem trabalha com física teórica. O falso vácuo. O espaço não é vazio, ele carrega energia. Se o universo estiver em um estado instável, uma transição pode acontecer a qualquer momento. Uma bolha de realidade mais estável se forma e se expande à velocidade da luz, apagando tudo por onde passa e substituindo as leis da física. Não haveria dor, nem sobreviventes, nem aviso. Se o universo estiver em um estado de falso vácuo, uma bolha dessas pode surgir em qualquer ponto, se expandir sem parar e reescrever tudo. E se isso acontecesse agora, já teria acontecido antes de você terminar de ouvir esta frase. Quando olhamos para o universo, não vemos o presente, vemos ecos. A luz viaja durante bilhões de anos. Galáxias que enxergamos hoje podem já não existir há muito tempo. Algumas teorias sugerem que o cosmos pode passar por ciclos: expansão, colapso, reinício. Cada ciclo apaga quase tudo que veio antes. Pequenas assimetrias observadas na radiação cósmica de fundo levantam perguntas incômodas, nada conclusivo, mas suficiente para manter viva a possibilidade de que o nosso universo seja apenas mais uma tentativa em uma sequência muito maior. Imagina, por um instante, que tudo o que você lembra, todas as pessoas que conhece e cada detalhe do universo à sua volta sejam apenas um flash, uma montagem aleatória que surgiu do nada e vai desaparecer sem deixar rastro. Essa é a ideia por trás dos cérebros de Boltzmann. Em alguns modelos, flutuações extremamente improváveis no vácuo poderiam gerar, de vez em quando, uma consciência isolada com memórias falsas, como a sua agora. A maioria dos físicos não acredita que essa seja a melhor descrição da nossa realidade, mas o simples fato de a matemática permitir esse cenário já mostra o quão estranho o universo pode ser quando levamos as equações até o limite. Outro ponto que costuma travar a mente é a pergunta: o que existia antes do Big Bang? Big Bang é um modelo que descreve a expansão do universo a partir de um estado extremamente denso e quente, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Só que, quando tentamos voltar no tempo até o começo, as nossas teorias atuais quebram. Em muitas versões da cosmologia moderna, o próprio tempo nasce com um Big Bang. Perguntar o que havia antes seria como tentar descobrir o que tem ao norte do Polo Norte. Agora,
adiciona nessa mistura a possibilidade de multiversos. Em algumas teorias, o nosso universo observável seria apenas uma bolha dentro de uma estrutura muito maior, uma espuma de universos, cada bolha com suas próprias leis físicas. Em outra linha de pensamento, ligada à mecânica quântica, cada decisão, cada evento, poderia gerar ramificações em diferentes realidades. Se qualquer uma dessas ideias estiver perto da verdade, então tudo o que conhecemos pode ser apenas uma variação entre muitas, um recorte específico em meio a infinitas possibilidades. E isso levanta uma questão desconfortável. Quão especial é realmente o lugar onde vivemos? Quando você assiste a filmes que brincam com realidades paralelas, viagens no tempo ou universos espelhados, costuma haver um momento em que o personagem principal duvida da própria sanidade. Na ciência real, embora os pesquisadores trabalhem com calma, existe uma versão mais sóbria desse desconforto. Eles sabem que suas equações funcionam, que previsões batem com observações, mas também sabem que estão operando no limite de entendimento humano. Discute se é possível testar diretamente a existência de outros universos, ou se isso vai permanecer sempre como uma consequência matemática. A fronteira entre o que é ciência testável e o que é especulação sofisticada é guardada com muito cuidado. O ponto em comum entre cérebros de Boltzmann, início do tempo, multiversos, buracos negros, energia escura e falso vácuo é que todos esses temas empurram a nossa noção de realidade até onde ela quase se desfaz. Eles não são mistérios no sentido de não sabemos nada, mas sim no sentido de estamos tocando o limite do que conseguimos imaginar com as ferramentas atuais. Para quem assiste, a sensação é de olhar para baixo na beira de um penhasco intelectual. E enquanto a mente tenta se equilibrar com essas ideias, fica fácil esquecer que, além de toda essa estranheza conceitual, ainda existem forças muito mais concretas e próximas, moldando o nosso destino dentro deste universo específico em que vivemos. Depois de atravessar esse lado escuro do universo, fica difícil olhar para o céu do mesmo jeito. Não porque o cosmos seja maligno, mas porque ele é profundamente indiferente. Forças invisíveis silenciam civilizações, apagam informações e redefinem a realidade como se fôssemos apenas mais um detalhe no caminho. A pergunta agora é simples: o que você vai fazer com esse incômodo? Vai voltar para a rotina, fingindo que nada disso existe? Ou vai usar essa sensação de pequenez para olhar o céu com mais curiosidade e menos respostas prontas? Qual desses cenários mais mexeu com você? O universo invisível, o silêncio estratégico da Floresta Negra, o grande filtro ou a possibilidade de tudo já ter sido reiniciado antes sem deixar rastros? Se esse frio na barriga faz sentido para você, comenta aqui embaixo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais gente e garante que não vai perder os próximos capítulos dessa história. E se você quer descer um nível ainda mais fundo nesse tema, o próximo passo está na sua frente. Clica no vídeo O Arquivo Secreto, que mandou a humanidade ficar em silêncio. Lá, a pergunta não é mais o que o universo esconde de nós, e sim o que nós escolhemos esconder do universo. Porque no cosmos, às vezes, sobreviver depende de saber quando calar a boca.